Paz do Senhor, vamos para mais um comentário bíblico. Estamos encerrando esse terceiro trimestre, estudando o livro de Êxodo e Levítico. E hoje a 13ª lição, lição de número 13, estaremos concluindo também o livro de Levítico. É claro que o livro de Levítico daria uma revista, uma lição com 13 lições, né? Um exemplar com 13 lições, só o livro de Levítico, mas foi dividido aqui, dando apenas uma pincelada. E a lição de hoje, a lição de número 13, ela está inserida no capítulo de 18 a 27 do livro de Levítico, e o título da lição é Vivendo uma Vida Santa. Como sempre, a lição ela traz 3 objetivos, né? O primeiro é desejar uma vida santa. E eu colocaria aqui não desejar, mas viver. Porque desejar é uma coisa que você não está vivendo, você apenas deseja. E a palavra de Deus diz no próprio livro de Levítico, né, capítulo 11, 45, verso 45, que diz: sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então, nós temos que viver uma vida santa, e não apenas desejar. E o segundo objetivo é praticar os princípios da palavra. E princípio não é começo, como muita gente entende ali no Gênesis. É em princípio e não no princípio. Princípio não é início, não é começo. E terceiro, é perceber os privilégios que temos em Cristo, né? Nós temos vários privilégios em Cristo. E o primeiro deles foi a graça. A graça é um presente, um privilégio receber esse presente. E a palavra graça, ela significa que é algo dado em troca de nada a alguém que nada merece. Pois bem, o textuário dessa lição diz o seguinte: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu sou santo. Vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. E a verdade prática vai dizer: os padrões e normas entregues aos israelitas visavam formar um povo distinto e separado das demais nações. E a introdução aqui ela vai nos dizer: todos conhecemos o princípio de que o maior privilégio, maior responsabilidade, ele se aplica a Israel, nesse momento histórico. Deus habitava entre eles, então, embora nenhum ser humano seja perfeito, precisavam viver a santidade no dia a dia. E não viver a santidade, mas viver a santidade através da santificação. E aqui em Lucas capítulo 12, verso 48, a palavra Jesus está dizendo que a quem muito é dado, mais é cobrado. Então, Deus ele requer do povo de Israel, da descendência de Abraão, justamente porque foi muito dado a eles. Por isso que Deus cobrava mais deles, porque o negócio de Deus era com o povo da descendência de Abraão, com os hebreus, com os israelitas, e não com o povo do mundo. Assim como hoje, Jesus cobra da sua igreja, e não cobra do mundo. O mundo não tem nada a ver com Jesus. Jesus amou o mundo, né, de uma tal maneira que morreu pelo mundo, mas o negócio de Jesus é com a igreja, nós como igreja, porque ele muito nos deu. E a quem muito é dado, muito é cobrado, segundo Lucas, capítulo 12, verso 48. Bom, o primeiro ponto da lição vai dizer leis diversas. O livro de Levítico fala de leis, né? E nós temos na Torá 613 leis, né? Ou seja, 613 artigos da lei. 365 são proibitivos, nos dando a entender que cada dia do ano o Senhor ele está dizendo para a gente ter cuidado, né? Cada um dia do ano é uma lei para a gente ter um cuidado, para a gente
não nos perder no sentido de desobedecer a Deus. Os capítulos que estudaremos nos lembram que precisamos viver uma vida santa em todas as áreas da nossa existência, da nossa vida. A santidade é um atributo moral e, portanto, afeta o comportamento e o caráter. Nada pode ficar de fora, né? E aqui eu coloco aqui entre aspas aqui, que não existe secular, o trabalho secular e o trabalho eclesiástico. Não, o crente não tem essa coisa de secular. Secular é no mundo. O crente, aquele que é santo, aquele que foi separado, tudo que ele vai fazer agora é no tocante ao eclesiástico. Muito embora ele tenha uma empresa, ele trabalhe para alguma empresa, mas a própria palavra de Deus diz que quando fizer qualquer coisa, quando trabalhar para alguém, para qualquer pessoa, faça como se fosse para Deus. Então não tem essa coisa de secular. Não, lá no secular eu sou uma pessoa e aqui na igreja eu sou outra. Não tem essa divisão. Bom, a vida sexual, aqui o primeiro ponto, né? O primeiro subtópico do primeiro ponto vai falar, Levítico 18, 19 a 24. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Isso é abominação, né? Não se deitará com homens, não se deitará com animais, né? Ali no sentido de se deitar significa ter relações sexuais, né? Coabitar. Até porque a palavra de Deus nos diz que aquele que se ajunta com qualquer outro ser se torna um corpo com ele. Se você se junta com Cristo, você se torna um corpo com Cristo. Se você se junta com a meretriz, você se torna um corpo com ela. Se torna com um animal, se torna um corpo com ele, né? É o que a palavra de Deus nos diz. Então, são 613 leis, 348 permissíveis e 365 proibitivos, lá na lei, né, lá na Torá. Pois bem, o segundo ponto aqui vai falar o perigo da idolatria. 1 Coríntios 10, 20 diz que quando o mundo ou qualquer outro ser, mesmo crente, ele devota alguma coisa a uma imagem de escultura, é aos demônios que ele está oferecendo. Porque por trás de cada imagem, de cada ídolo, existe um espírito imundo. Segundo 1 Coríntios 10, 20. Não vos virareis para os ídolos. E aqui, essa palavra ídolo, ela não trata apenas de imagem de escultura do paganismo. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o seu coração e tira o tempo que era devotado a Deus. Qualquer coisa. Pessoas, esporte, né? Séries de filmes, tudo que te tira do tempo de tu ler a Bíblia, de tu ir para a igreja, de tu evangelizar, né? Ali está disputando ali o cuidado com Deus. Então isso é ídolo. E aqui a lei está dizendo aqui acerca de ídolos. Não vos virareis para os ídolos, e não somente para a imagem de escultura, né? Ela está indo aqui no cerne do problema, e não apenas ali na questão da imagem, mas em tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. O terceiro ponto vai dizer as leis sociais. Não oprimirás o teu empregado, né? Não oprimirás o teu irmão, nem o teu empregado, né? O jornaleiro, aqui jornaleiro em hebraico é empregado, é funcionário, é colaborador hoje, né? Hoje não pode chamar mais empregado, é colaborador. Não ficará contigo até pela manhã. No caso aqui, o jornaleiro é a pessoa que trabalha por diária. Quem trabalha, que são diaristas, terminou a diária, recebeu. Um diarista você não acumula para receber no final da semana. Diarista você paga todo dia. Então é o que a palavra orienta aqui. Não oprimirás o teu próximo e não roubarás a paga do jornaleiro e não ficará contigo até pela manhã. Ou seja, se ele encerrou às 18 horas, às 17 horas, ele já tem que receber porque ele é diarista. Ele não é um funcionário ali afetivo, né? Efetivo, registrado. E aqui, concluindo esse terceiro ponto, ele vem falar em Israel,
Em Israel não havia presídios. Quando Deus entrega a terra para o seu povo, toma a terra daquelas nações, né, dos cananitas e os seus arredores, para o povo de Israel, Deus não fez com que eles tivessem presídios, não tinha hospitais, não tinha manicômios, não tinha creches para criança e não tinha asilos para idosos, né? Apenas Deus designou a Moisés que quando entrasse na terra, destinasse 3 cidades em toda a área, né, da terra, destinasse 3 cidades para que a pessoa que cometesse um crime, né, um crime involuntário, ele tinha que se abrigar nessas 3 cidades. Essa cidade simboliza Cristo, né? Um refúgio, cidade de refúgio. E na região de Judá era Hebrom. Já aqui na de Efraim era Siquém. Na região de Naftali era Quedes. Então essas 3 cidades eram cidade de refúgio, cidade onde as pessoas que cometessem um crime involuntário, matassem alguém involuntariamente, né, cometesse algum delito que não era de propósito, ele teria que se esconder até aquela pessoa que foi vítima dele morresse. Aí depois ele podia voltar para a cidade, porque se essa pessoa o encontrasse fora dessas cidades, essa pessoa podia vingar. Mas aí Deus colocou isso, e as pessoas chegavam e se apresentavam. Eu estou vindo para cá porque aconteceu isso, o sacerdote levava essa pessoa até lá e apresentava para os clãs daquela cidade, né, para ali o clã, né, o sacerdote ali, o governo daquela cidade, ele apresentava e entregava. Estou trazendo esse cidadão, essa cidadã aqui porque ele cometeu isso e isso, então ele vai ficar aqui até a morte dele ou da pessoa com quem ele causou o seu crime involuntário. E se essa pessoa o encontrasse fora dos limites dessa cidade, essa pessoa poderia se vingar, que ela não estaria cometendo crime. E aqui está falando justamente de Cristo. Quando o inimigo, a palavra de Deus, diz que Satanás está ao nosso derredor, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor, que acampa ao nosso redor. E toda vez que nós estamos sob a guarda do anjo, a gente está presa fácil sobre o Satanás. Ele pode nos atacar e não vai estar cometendo erro algum, porque nós dispensamos a guarda do anjo no sentido de desobedecer a Deus. E ainda aqui no segundo tópico e vamos para o segundo tópico, vai dizer as festas judaicas, né? As festas judaicas no início, bem no seu início, eram praticamente 3. Depois que eles foram exilados, quando eles voltaram, esse número aumentou para 7. E uma delas era praticamente pagã, né? 2, né? Até as 2 eram pagãs, mas aí acabaram sendo enxertadas na cultura judaica, que é a festa do Urim e Purim, né? E a outra era da Chanúquia. A Chanúquia foi uma réplica que fizeram ali do candelabro, né? Que tinha 7 lâmpadas. E aí eles fizeram essa Chanúquia com 8 lâmpadas. Disseram lá que foi um milagre, que ela ficou acesa 8 dias sem ter azeite, e isso tudo, mas isso tudo é lenda, isso tudo é crendice, não está registrada realmente no canon sagrado. Mas dessas 3 festas judaicas, que vai se falar aqui sobre a Páscoa, festa dos pães asmos, né? As primícias, né? Aí o Pentecostes e a festa das trombetas e tabernáculos. Pois bem, estas festas também eram chamadas de festa do Senhor ou solenidades do Senhor, Levítico 23, 2 e Números 15, 3. Deixando de fora o dia da expiação que já vimos na lição anterior, né? Então, a primeira grande solenidade em Israel era a Páscoa.
aonde Deus muda o calendário, né, do mundo e diz para vocês, o ano vai começar nesse mês, né? Que no calendário cívico é no 7º mês, e para eles ali Deus, olha, para vocês vai ser o primeiro mês. E aí começou o calendário judaico. E era Páscoa, né? O mês de Nissan, que corresponde entre março e abril. E é o mês a partir do dia 14, né? E aí começa um outro calendário. Deus muda a história ali para tirar o povo do Egito, e dali começa um outro calendário que é estabelecido até hoje em Israel, esse calendário. Era a festa dos pães asmos, os pães não podia ter fermento em casa, né? Eles comiam sem fermento, né? Com ervas amargas, né? O pão sem fermento, com ervas amargas e um cordeiro assado. O segundo subtópico fala das primícias. As primícias e Pentecostes. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes e colherdes a vossa messe, a vossa cega, o vosso campo, então trareis um óleo das primícias da vossa messe. É importante saber que em Israel tem 7 culturas, né? Tem uma que é nativa. Claro que hoje ela já faz parte da agricultura, né? Trabalhada, né? No sentido de ser cultivada, mas era uma planta nativa, que era a cevada. E ela nasce praticamente ali na época da colheita, também da plantação do trigo. As duas colheitas ali praticamente juntas. Mas em primeiro mesmo que sai, que nasce e fica pronta para colher, é a cevada. Então vem a primeira cultura de Israel é o trigo, o segundo, e o trigo é o fruto o trigo que simboliza reverência, né? Aí depois vem a cevada, né? Que significa resgate. Depois vem a uva, que é o fruto da cumplicidade. Em quarto vem o figo, fruto da proteção. Em quinto vem a romã, que a romã também simboliza ali, que está na veste do sacerdote, lá com os sinos bem embaixo, na orla sacerdotal. E a romã simboliza justamente as 613 leis, porque a romã, se ela não tiver nenhum problema de formação, a romã ela tem 613 sementes. Uma romã normal, perfeita, ela tem 613 sementes, simbolizando as 613 letras. Por isso que ela está na veste do sacerdote lá embaixo, junto com os sinos, né? Advertindo ele. A sexta azeitona, é a oliva. O sexto fruto, a sexta cultura. E o sétimo é a tâmara. A tâmara é o mel. Quando se fala em mel em Israel, não era o mel silvestre. Claro que também tem o mel silvestre, mas não em grande quantidade como era o mel da tâmara. A tâmara é uma fruta tão doce que eles faziam mel para adoçar suas comidas, era da tâmara. Por isso que Deus disse, eu te levarei para uma terra que mana leite e mel. Mas esse mel não era silvestre, não era de abelha. Era o mel da tâmara. Até hoje, em Israel, o açúcar, né, que nós temos aqui da cana de açúcar, lá é de tâmara. E essas 7 colheitas, para cada colheita, o Senhor requer as primícias. Primícias são os primeiros frutos que amadurecem primeiro. Não é a colheita principal. E é uma coisa bem interessante aqui em Levítico 23, de 15 a 16. As primícias são 50 dias depois que você apresenta, ou seja, o Pentecostes são 50 dias depois que você apresenta as primícias. Quando você colhe aqueles primeiros frutos que amadureceram primeiro, daqueles frutos que você colhe, você tira uma parte para apresentar ao Senhor. E a pessoa pega e entrega para o sacerdote vai mover se é o molho de cevada, se é o molho de trigo, e aí o sacerdote pega e vai mover diante do Senhor aquele molho. O molho é um feixe, né?
e aquele feixe, as primeiras colheitas, é tirar daqueles feixes, os melhores feixes, e o sumo sacerdote vai estar movendo. E isso tipifica Jesus, porque toda a Bíblia fala de Jesus. O Antigo Testamento diz que é sombra das coisas que haviam de vir, que era o Messias. Mas nós precisamos conhecer essa sombra para podermos entender o Novo Testamento. No paganismo, eles nem estudam mais, nem leem mais o Antigo Testamento, porque acreditam que já se cumpriu tudo. Só que não é assim. Tem muita coisa no Antigo Testamento que ainda não se cumpriu, inclusive em Gênesis, capítulo 3, né? Que ainda não se cumpriu totalmente. E muita ainda no Antigo Testamento que não se cumpriu. Assim também como no Novo. Que tem coisas que já se cumpriu no Novo e coisas que ainda não se cumpriu. Mas a questão aqui de Levítico 23, 16, vai falar, de 15 a 16, vai falar das primícias, tipificando Cristo. Cristo, quando ele morre, quando ele entra na terra, e Cristo entra na terra não é quando ele nasce, é quando ele morre. E aí, quando ele entrega a sua vida lá no Calvário, lá em Jerusalém, na cidade, dentro do templo, o véu é rasgado de cima a baixo. Foi Deus que rasgou o véu para sair ao encontro do povo. Deus não abriu o véu para o povo entrar. O povo nunca entrou no Santo dos Santos, literalmente. Só quem entrava era o sumo sacerdote. Mas com a morte de Jesus, entregando a sua vida por nós pecadores, Deus rasga o véu e sai ao encontro do pecador. É Deus que vem ao nosso encontro. Assim, quando Adão peca, quando Adão desobedece a Deus, é Deus que vem atrás dele. Adão, onde é que tu estás? O teu espírito já não está conectado no meu espírito, né? Então, da mesma forma, Deus rasga o véu para vir em busca do homem, né, lá fora do tabernáculo. E aqui, quando Jesus entrega a sua vida, entrega o seu espírito, no mesmo momento que ele entrega o seu espírito, ainda na cruz, os sepulcros são abertos lá em Jerusalém e muitos santos são ressuscitados. E Jesus vai entregar como um molho, como agora sumo sacerdote, ele vai à presença do Pai para mover esse molho como o sacerdote fazia com o molho de trigo. Ele agora leva, porque o arrebatamento ele simboliza uma colheita, né? E a primeira parte da colheita, Jesus leva essas primícias, que foi esses que ressuscitaram quando Jesus entrega o seu espírito lá na cruz. Não foi quando ele foi enterrado que os sepulcros se abriram. Não foi quando ele foi sepultado ali no túmulo de José de Arimateia. Foi quando ele morreu lá. Quando ele entregou o seu espírito lá, os sepulcros se abriram. E logo nesse momento, Jesus vai ao céu, vai ao trono de Deus, mover as primícias como o sacerdote fazia aqui, sacerdote terreno. Tudo que está aqui no Antigo Testamento é a sombra do que acontece no Novo. E isso aconteceu. Então, em Mateus 27, 51 e 53, Jesus foi várias vezes nesses 40 dias que ele ficou depois da ressurreição, ele foi várias vezes no céu, não foi só uma vez. E a primeira vez foi essa ainda, quando o corpo dele ainda nem tinha sido sepultado. Né? Ele, em espírito, ele vai ao Pai como sumo sacerdote entregar as suas primícias da colheita que ele vai fazer quando vier nas nuvens. Né? Quando ele vier buscar como ladrão, buscar os vencedores, e quando ele vier nas nuvens, isso também é tipificado na colheita de Israel. A colheita de Israel, ela é de 3 formas. Primeiro você colhe as primícias, os frutos que amadurecem primeiro. Depois você colhe, faz a colheita da sua lavoura. Mas a palavra de Deus diz em Levítico 22, 23, 22, que não era para recolher os cantos do campo e nem recolher as espigas que caíssem, né? Era para deixar para uma última colheita, porque tinha alguém que vinha colher depois. E isso fala de 3 formas acerca do arrebatamento. Porque se colheita simboliza arrebatamento, aqui está falando de 3 formas, assim como está em Atos capítulo 1, verso 11.
Da mesma forma que vocês viram ele subir, os anjos falaram para os discípulos, da mesma forma ele vai descer. Duas formas, invisível e uma forma visível no Monte das Oliveiras. Pois bem, então essa é a parte mais interessante da lição, acerca das primícias, né? Aqui está a revelação da lição acerca das primícias. E aqui, seguindo ainda o segundo ponto, fala para o terceiro subtópico, vai falar trombetas e tabernáculo. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, o primeiro mês, tereis descanso solene, memorial com os sonidos e trombetas, santa convocação. As festas do tabernáculo, a festa da trombeta, ou o ano novo era celebrado no primeiro dia de Tíseres, entre setembro e outubro, com o propósito de comemorar o início do ano civil. Esse era um dia de descanso e de fazer ofertas, onde trombetas e chifres eram tocadas, né, no dia inteiro. E aqui o dia da expiação ocorre no 10º dia desse mês, né? Os primeiros 9 dias as pessoas festejando, adorando, né, e tocando os chifres, mas no 10º dia era o dia da expiação. E aqui nós temos também o terceiro e último tópico, para fecharmos a lição, vai falar sobre a obediência gera bênção. A obediência gera bênção. A própria palavra do Senhor, ele diz ali, em Samuel, que diz que quando ele fala para o rei Saul, que Deus não tem prazer em sacrifício, mas em que lhe obedeça, né? Então, o sistema econômico de Israel observa-se 3 princípios fundamentais. Primeiro, a terra pertencia a Deus e ele diz como ele deveria ser usada. Letra B, o povo pertencia a Deus, que o libertara da escravidão do Egito. E letra C, os israelitas eram irmãos e, portanto, deveriam cuidar uns dos outros, né? Aqui, o amor ao próximo. Aqui Deus está falando acerca da vingança. Deuteronômio 23, 35, Deus diz que a vingança é dele. A vingança não cabe a nós, não é para nós se vingarmos uns dos outros, até porque nós não sabemos nos vingar, né? A vingança pertence ao Senhor, está registrado também em Romanos 12, 19. E aqui no segundo subtópico do terceiro vai dizer o ano de descanso, é o jubileu, é o 50º ano. – 49 anos as pessoas estão vivendo, e aí se alguém empobrecer, não podiam vender a terra, como já falamos aqui no início, né? A terra é do Senhor, nós somos do Senhor, nós não devemos ter inveja do irmão, não devemos... e quando alguém empobrecia Israel, por desobediência ou por má administração, e necessitaria vender a terra, não podia vender, mas aí acabaram vendendo, e se completando os 50 anos, essa família, né, mesmo que tenha morrido o clã da família, e eles não deram conta de pagar, no ano do jubileu, aquela pessoa que comprou a terra teria que devolver para aquela família, porque eles empobreceram e não puderam resgatar. Então, era no ano do jubileu, havia o perdão. E aquilo que aconteceu também com Nabote, quando o rei quis comprar, né, gostou da vinha dele e ficava próximo do palácio dele, ele quis comprar a terra. E aí, quando ele falou na vinha de Nabote, aí Nabote disse, não posso vender, tu conhece a lei. E aí é quando Jezabel disse, não, deixa comigo que eu resolvo. E foi lá e mandou matar Nabote para a vinha, para a terra, né, com a vinha ficar para o rei, né? Mas isso foi contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus, que já estava registrado. Não podia vender. E se vendesse com 50 anos, a pessoa não tivesse condição de resgatar, teria que ser devolvido a ele. E a mesma situação acontece na igreja, né? Temos que ajudar os irmãos mais carentes. O terceiro subtópico vai falar bênçãos da obediência. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos,
e os cumprirdes, então eu vos darei a vossa chuva e ao seu tempo, e a terra dará a sua mescla, a sua colheita, e a árvore do campo o seu fruto. Então, nunca dependeu de nós, sempre foi de Deus. Por mais que a gente vá e are a terra, né, que a gente regue a terra, que a gente coloque adubo, mas essa parte ela sempre é do Senhor. E nós vamos ter mais condição no sentido da obediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus abençoe a todos, pastores, professores e alunos, que mergulhe na palavra de Deus, atente para o Antigo Testamento, que é sombra do Novo, porque se você não entender a sombra, você não vai conhecer aquele que projetou a sombra, aquele que projeta a sombra. É necessário você conhecer a sombra, para quando você vê a luz que projeta essa sombra, você reconhecer. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.